Olá pessoal, tudo bem? Você que prestou vestibular para Roraima tem ótimas chances de aprovação. É assim, embora eu não acompanhe a prova de Roraima da mesma maneira que eu acompanho o Exame Nacional, a UEA, o PSC, vendo as questões, todas elas estavam de um nível médio, um pouco para difícil, mas não algo extraordinário, algo que vá lhe prejudicar. O que pode impactar é, como é que eu vou dizer, a pouca habilidade com alguns assuntos. Um exemplo bem mais prático. Como a maioria de vocês estudou com aquele foco para o UEA, para o macro, onde questões mais ligadas à geografia física, elas não são tão exigidas, então as 2, 3 questões que puxavam mais aqui na prova de Roraima sobre geografia física, elas podem ter parecido para vocês mais complexas, porém elas estavam ali tranquilas dentro de uma linha mais mediana. Se não, vejamos, vamos acompanhar aqui. Na questão 37, entre os anos de 2023 e 2024, de acordo com os dados do Boletim de Monitoramento de Secas do CEMADEM, a seca da região amazônica teve início gradual e silencioso a partir do mês de maio. Nos meses subsequentes, os impactos começaram a ser amplamente reportados, com destaque para níveis extremamente baixos dos rios. A estação chuvosa da Amazônia, que normalmente se estende de setembro a março, foi marcada por precipitações abaixo da média e temperaturas elevadas, o que determinou a continuidade da seca, do déficit hídrico. E isso logo nos faz remeter em relação a questões envolvendo o El Niño, no caso, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, principalmente aqui na faixa equatorial, onde a Amazônia está inserido, e também por tabela, já que a faixa equatorial, um aquecimento, mas aí envolvendo um pouco mais a área já em direção ao norte. Entendam que, como questões envolvendo principalmente a climatologia, elas precisam de informações mais detalhadas, é muito comum que questões dentro dessa estrutura, elas se baseiem dentro de uma área de segurança, ou seja, se baseando em informações que são reforçadas através dos meios de comunicação. Tipo, caso você não tenha estudado a fundo sobre isso, olha, pelo menos mantendo aquele acompanhamento da atualidade, você tem ali as informações adequadas. Isso, por exemplo, ajudaria a eliminar a oscilação decadal. O que é isso? Como o nome sugere, é uma oscilação similar ao El Niño e à Laninha. No El Niño você tem um aquecimento, então a oscilação decadal, quando ela é positiva, você tem um aquecimento, quando ela é negativa, você tem um resfriamento. A diferença é que enquanto o El Niño e a Laninha trazem impactos mais intensos e, entre aspas, mais imediatos, essa oscilação, como ela vai ocorrendo ao longo de décadas, ela acaba não tendo um impacto tão intenso. Ela afeta? Sim. Afeta a realidade brasileira? Nem tanto. Porque, ao contrário do El Niño ou da Laninha, que envolvem um aquecimento ou resfriamento mais intenso do Oceano Pacífico, isso acabe reverberando para o planeta como um todo, por isso atingindo também aqui a Amazônia. No caso da oscilação decadal, ela, sendo mais gradual, não tem o mesmo impacto. Vai gerar consequências? Vai, mas são consequências mais a longo prazo. Então, elas acabam não tendo o mesmo impacto. E outra, se você parar para observar, é uma informação menos trabalhada, menos conhecida. Então, apoiar a resposta numa informação que dificilmente ela é trabalhada em livros didáticos e muito menos ganhou relevância nos meios de comunicação, isso meio que seria um tiro no pé. Erro da letra C, intensa atividade das monções. Como ele mesmo explica aqui, as monções afetam a Ásia, em especial regiões da China, da Indonésia, da Tailândia, da Península Coreana, não
refletindo aqui para a Amazônia. Erro da letra D, resfriamento do Pacífico e aquecimento do Atlântico Sul. Assim, em geral, as águas, tanto o Pacífico quanto o Atlântico, elas são resfriadas, não simultaneamente, porque são massas líquidas diferentes, então elas têm ritmos diferentes. Mas se uma aquece, a outra também aquece. Se uma resfria, a outra também resfria. Do jeito que ele está colocando aqui, levando-se em conta essa variação, ela é até plausível. Mas uma coisa que foi bombardeada incessantemente nessa época, 23 e 24, teve a ver com o El Niño e não a Laninha, que é algo que tecnicamente agora, 2025, é que a gente começa a sentir os efeitos. Erro da letra E é porque é assim, o Índico é um oceano, como é que eu vou dizer, não é uma expressão adequada, mas só para ilustrar, é um oceano nichado, ele tem um nicho, ele ocupa só uma pequena faixa do planeta entre a África e a Ásia. Então, ele não atinge a América e muito menos aqui a Amazônia. Então, da mesma maneira que as monções que atingem só ali o território asiático não repercutem aqui para a Amazônia, há qualquer alteração no Oceano Índico, claro que ocorre, mas não vai refletir aqui para a nossa região, beleza? Então, 37, letra B. Na 38, nota, até numa das aulas que eu trabalhei um conteúdo mais específico para Roraima, eu chamei atenção para esse detalhe. Roraima é marcada muito pela questão do relevo. Parte da paisagem, até o nome do estado é uma alusão a uma formação de relevo. Então, é algo que, como é que eu vou dizer, é meio que uma quase certeza de explorarem informações que tenham a ver com o relevo. Nesse caso, processos de degradação e decomposição das rochas por intemperismo. O que é isso? Bom, intemperismo é o conjunto de transformações que o relevo sofre graças a fatores externos, como ventos, chuvas. Então, eles em geral contribuem para o desgaste e o empobrecimento de uma superfície. Então, se observa um estado como Roraima, onde, embora esteja na Amazônia, o relevo ele é marcado por serras, ele é formado por áreas cristalinas, então já mostra uma incidência significativa do intemperismo. E aí, quando ele pede sobre, a interação sobre o intemperismo, relevo e solos, intemperismo, ele atua diretamente sobre essas estruturas. Então é correto afirmar que promove a formação de solos profundos e influencia num processo de oxidação ou, se preferir, de laterização dos solos e, com isso, ajuda no empobrecimento de uma superfície. Erro da letra A, maior atuação do intemperismo físico e formação de relevos dissecados. Bom, o intemperismo que ocorre em Roraima, ele tem características mais físicas, sim, porém, não vai influenciar diretamente nessa questão. O que sofre esse aspecto é o solo, não o relevo propriamente dito. Formação de grandes áreas de desertos rochosos. Notem que a paisagem de Roraima ela é predominantemente savânica. Savana é uma coisa, deserto é outra. Baixa presença de argilo-minerais e consequente predominância de solos orgânicos. Se é um solo em que você tem mais paisagem savânica, o solo ele já não tem essa característica. Altitudes elevadas é assim, comparada com a nossa parte aqui da Amazônia, sim, a altitude ela é mais elevada, mas as formações mais elevadas, elas estão bem mais ali ao norte, já naquele limite de quem vai ali para a Venezuela. Cadê? Predomínio de solos jovens e rasos
Percebeu a contradição? Ou ele é raso, ou ele é profundo. Com alto teor de minerais primários, aí você já não vai ter toda essa característica por conta da presença de estruturas mais desgastadas, o que não justificaria a formação desses minerais. Na 39, ele caracteriza aqui algo sobre escalas, que é, vamos assim dizer, a base de toda noção cartográfica. Tudo que tem a ver com cartografia vai envolver projeções, vai envolver as coordenadas e, claro, vai envolver as escalas. E como funcionam as escalas? Elas funcionam para que você possa manter uma proporção entre a imagem original e aquilo que vai ser representado no papel. Literalmente, na escala, você divide a imagem original, fazendo com que ela reduza e caiba na folha de papel, caiba no mapa. Por isso, acompanha. Você tem a escala representada através do sinal de divisão, o que também poderia ser expressa através de um fracionamento, sabe? Ali uma fração. Exatamente, para ter essa ideia de divisão. E como funciona isso daqui? É assim, facilitar a vida. Atenta para o denominador. Quanto maior o denominador, significa que mais vezes foi dividida aquela imagem original, fazendo com que aqui, nessa escala de 1 por 5 milhões, você tenha uma pequena escala, o que nos mostra menos detalhes, diferente do que você tem aqui nessa de 1 por 25 mil. Já está indicada aqui na resposta, mas eu vou escrever para facilitar a vida. Você tem um pequeno denominador. O que isso significa? Que aqui você enxerga grandes detalhes. E ao enxergar grandes detalhes, você acaba tendo uma grande escala. Por isso, a escala de 1 por 25 mil, ela é comumente mais utilizada em ambientes urbanos, onde você até precisa enxergar mais detalhes. E a de 1 por 5 milhões já pega mapas que identificam países inteiros ou até mesmo continentes inteiros, em que você vê o continente, mas você não vê detalhamento da informação. Por isso, letra B. A resposta: o mapa de 1 por 5 milhões é considerado grande escala? Não, isso é uma pequena escala. Os mapas em questão representam a mesma área com o mesmo nível de detalhamento? Não. Menor denominador, maior detalhamento. Maior denominador, menor detalhamento. O mapa de 1 por 25 mil é mais adequado para a representação de fenômenos globais? Não, é mais para fenômenos urbanos. Escala não interfere no nível de generalização? Sim, interfere bastante no nível de generalização. Na questão 40, assim, sob o capitalismo monopolista mundializado, a agricultura passou a estruturar-se sobre uma tríade: a produção de commodities, as bolsas de mercadorias e de futuro e a formação de empresas monopolistas mundiais. Aqui, ele lança a mão de uma peculiaridade que eu meio que implico por conta do PSC e do PSI. É assim, são entidades diferentes, são provas diferentes, embora elas tenham ali muitas similaridades, cada uma delas segue um determinado estilo. Mas é assim, olha só. Essa foi a questão 40. Então, eu não olhei as questões anteriores da geografia, me foquei só aqui na geografia mesmo, mas assim, muito possível que nas 39 questões anteriores você tenha respondido só a correta, ou na maior parte dos casos, respondido só a correta. E agora você é solicitado para marcar a incorreta. Percebeu
É como se o tempo inteiro você estivesse fazendo um movimento com a mão direita e abruptamente fosse lhe solicitado para você utilizar a mão esquerda. Então, aquele congestionamento sensorial, ele vai ocorrer, sabe? É para usar a esquerda, mas você tem ainda aquela tendência a usar ali à direita. Então, se o tempo inteiro você estava sendo solicitado a marcar a correta, chega na letra A. Substancialmente, a produção do campo pode ser enquadrada como produção de commodities em oferta ao mercado mundial. Mais do que uma questão propriamente de soberania alimentar, a produção agropecuária converte o alimento em mercadoria. Exemplo é a soja no Brasil. Não adianta defensores do agronegócio ou negacionistas ambientais levantarem aquela bandeira, porque o agro produz a soja, exporta e traz e gera alimento para o Brasil. Ô ser humano, se o produto está sendo exportado, ele não vai alimentar a população brasileira. E se você está enfatizando para exportação, é porque você está vendo esse produto como uma mercadoria e não como um alimento. Ainda não aceitou? Então me tira uma dúvida. Você consome soja diariamente, regularmente na sua alimentação? Não, né? É o feijão e o arroz que a gente consome. Então, enquanto feijão e arroz, que são oriundos da agricultura familiar, eles sim são os responsáveis pela nossa base de alimentação, a soja, ela é uma commodity, é um produto voltado para o mercado externo. E aí eu aproveito, né, até para dar aquela agulhada no povo que implica com os vegetarianos, sendo que na alimentação básica do brasileiro e do planeta como um todo pesam bem mais alimentos de origem vegetal do que alimentos de origem animal. Quer se alimentar com alimentos de origem animal? Vá em frente, não tem nada de errado nessa situação. Só não fica levantando aquela bandeira de que nossos antepassados eram assim, nossos antepassados eram mais presas do que predadores. Então a gente se alimentava muito mais de vegetais. Afinal de contas, uma planta não vai sair correndo atrás da gente, né, tentando nos matar, do que de animais. Mas foi mal, foi só um momento de implicância mesmo. E aí, como ele está querendo a errada, letra B, a resposta. Produção agrícola mundial cresceu com a Revolução Verde no século XX. Beleza, até aí está correto. Prescindindo da atuação estatal, ou seja, dependeu da influência do governo? Não, porque a Revolução Verde ela foi um movimento capitalista, empresas envolvidas na geração do lucro. E que é uma maneira mais prática para gerar o lucro do que a agricultura. Você vai estar produzindo algo que a gente sempre vai estar necessitando. Então, não houve esse detalhe aqui em relação, como ocorreu dentre outros países, como no Brasil. Não, no Brasil a Revolução Verde veio por conta de empresas particulares, exatamente as empresas do agro. Na 41, mais uma vez, ele pedindo a informação errada. Aqui, ele caracterizando a diversidade dos recursos naturais que marcam a realidade brasileira. Então, aqui, ele analisa o seguinte na letra B. Olha, entre as décadas de 1990 e 2000, ganharam destaque no estado, aqui ele, se bem que essa é a 42, eu estava lendo a 41, foi mal. O Brasil se destaca por possuir em abundância diversos recursos naturais, beleza, que podem ser explorados ou utilizados para fins econômicos, energéticos e ou sociais. O ideal é você tentar agregar os três. O erro aparece naquela, vamos assim dizer, jogada de segurança. Olha, eu vou colocar aqui porque é de se esperar, é quase um senso comum que o aluno convencional ele já vai associar hidroelétricas a impactos ambientais, portanto, descartando essa informação. Roteiro preguiçoso? Mas tem lá a sua validade. Na 42, agora sim, acerca da Constituição e características contemporâneas do Estado de Roraima, uma peculiaridade é que quase toda instituição que é
baseada em uma determinada área que tem como público principal as pessoas da sua própria região, elas procuram dar essa ênfase para fazer um diferencial. Ah, mas a FUVEST ela não faz isso. Claro, afinal de contas a FUVEST ela acaba agregando pessoas do país inteiro, então ela não pode meio que se dar ao luxo de destacar a geografia ou história de São Paulo. E outra, a geografia e história de São Paulo meio que elas se confundem com a geografia e a história do Brasil como um todo, diferente do que ocorre aqui para a Amazônia, que aí a gente pode dar essa peculiaridade. Então, aqui, o correto está na letra B. Os erros. Boa Vista passou por acentuado crescimento urbano e populacional em decorrência do avanço do desmatamento da década de 90? Não. Até porque, se isso tem a ver com crescimento urbano e populacional, isso já vem desde as políticas do governo federal, ainda na década de 70. Atualmente se verifica o fenômeno da migração de retorno? Não. Embora essa característica não seja exclusiva, ela é muito mais associada em relação à população. Aqui é o contrário, foi mal. Em relação à população saindo de São Paulo e voltando para o Nordeste. Envolve em relação a Roraima e o Nordeste, até existe, mas a quantidade de pessoas que migraram do Nordeste para Roraima é relativamente pequena, e a quantidade de pessoas do Nordeste que estavam em Roraima e voltaram para o Nordeste é bem menor ainda. Então não justifica esse argumento. Roraima se formou enquanto unidade da federação em 1950. Aqui é aquela típica questão para colocar o ser humano para queimar neurônio. Ah, porque o estado de Roraima surgiu em 1988. É verdade. Então já elimina de qualquer maneira a informação. Porém, tem um outro detalhe. Já que ele está falando como unidade da federação, então, desde os tempos de território federal, ainda na época de território federal de Rio Branco, ela já era uma unidade da federação. Continua errado porque o território federal foi criado em 1942. Então, de um jeito ou de outro, a informação ela está errada. Mais de 60% da área do estado é formada por terras indígenas? Não, não chega a tanto. E ainda assim, a gente vê várias polêmicas surgindo por conta da demarcação de terras indígenas. Imagina se mais da metade do território fosse caracterizado dessa maneira. Na 43, daqui em diante, na verdade, você tem as questões mais ligadas à geografia geral. Aqui, ele coloca 3 argumentos baseados no texto de Milton Santos, que é o principal nome brasileiro no que diz respeito à globalização. No primeiro texto, considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos novos indicativos da emergência de uma nova história. Então, emergência de uma nova história. Você está criando possibilidades. Então, você já observa, o item 1, ele tem a ver com a letra C. Então, já eliminaria essa e já eliminaria essa. Se ainda está em dúvida, na sequência, primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos em todos os continentes. A isso se acrescenta graças aos progressos da informação e a mistura de filosofias em detrimento do racionalismo europeu, criando um verdadeiro leque de possibilidades, que é o que os conservadores mais temem, porque se eles são conservadores, eles sempre vão procurar aquele lugar seguro, a manutenção de tradições, de coisas do passado, sabe? Olhando para o passado com aquele ar de saudosismo e de esperança, e também jogando uma âncora e ficando preso lá ao passado, se blindando contra as mudanças. No 2,
ele analisa o seguinte: a máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é feita de peças que se alimentam, impõem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema. Fala-se, por exemplo, em ordeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir... se ele está mencionando aqui em mito, então é como se eu estivesse colocando uma fábula. Então o item 2, ele tem a ver com a letra A, deixando bem clara aqui a alternativa A. E no último item, que o item 3 tem a ver com a letra B, desemprego crescente torna-se crônico, ou seja, intensifica essa perversidade que ele menciona aqui no contexto. Beleza? Vamos para a próxima. Mudando. Nos últimos anos, as relações entre Rússia e Ucrânia têm sido marcadas por tensões significativas. É uma maneira delicada dele falar que há quase 3 anos os dois países estão em guerra. E embora o ataque bélico tenha começado no início de 2022, a gente observa que um ponto importante para essa ascensão, para essa hostilidade, veio com a anexação da Crimeia. Nunca ouviu falar? É por isso que, ao destacar conflitos armados no mundo, ele deixa bem claro a relação entre a Rússia e a Ucrânia e aqui exatamente a porção leste da Ucrânia, que é onde fica a área da Crimeia. Por isso, letra C, a resposta. E aqui na última, ele fazendo alusão a um bloco econômico que passou por mudanças significativas nos últimos 5 anos, fazendo uma alusão ao NAFTA, que mudou para UNSCA. NAFTA é o Acordo de Livre Comércio envolvendo os Estados Unidos, o Canadá e o México. E isso ocorreu durante o primeiro momento do governo, durante o primeiro mandato, aliás, do governo Trump. União Europeia e Benelux, tecnicamente, foi o contrário. A Benelux veio primeiro, ela foi passando por mudanças até chegar à União Europeia. Mercosul e ALCA, atente, nunca existiu a ALCA. Ela foi uma proposta ainda do governo Bush, mas nunca chegou a sair do papel. NAFTA e BRICS são 2 blocos que já coexistiram, enquanto o UNSCA era chamado de NAFTA, mas que tinham características completamente diferentes. Da mesma maneira que o BRICS e a atual UNSCA também têm características completamente diferentes. A PEC envolve a cooperação econômica Ásia-Pacífico, que é um bloco distinto do mercado comum europeu. Os dois coexistiram e são características bem distintas. Então, é assim. Foi uma prova difícil? Geografia? Não, como eu falei, foi uma prova dentro do mediano. É uma prova que jogou muito ali com informações de segurança. Vocês tinham condições de gabaritar? Sim. E eu imagino que muitos de vocês chegaram a gabaritar as questões ou erraram aquelas um pouquinho mais complexas, como, por exemplo, as 3 primeiras que tinham a ver, a primeira sobre o clima, a outra sobre o relevo e a outra sobre cartografia. Por serem assuntos que vocês não deram a devida atenção ao longo da temporada, até por não ter sido uma prioridade. Mas fora isso, vocês acertaram mais da metade das questões, então estão bem encaminhados. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter podido ajudar. Obrigado e até a próxima.